Eu não posso dizer a história real de Aquiles ou Troia, pois isso é mitologia. Mas uma coisa eu posso afirmar aos senhores, que todo homem alfa, hétero, coloca sua espada em meio à tábua redonda, concorda que Brad Pitt estava muito gostoso nesse filme. Não há pactos entre leões e homens. Meu Deus do céu, esse filme tá muito bom, eu vou gostar. Meu Deus do céu, esse filme tá muito bom, vou ter um orgasmo. Olá, meu nome é David, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fatos da Humanidade. E hoje iremos comparar o mito de Aquiles e Troia com o que o filme Troia trouxe pra gente. Semelhante à pegada da série Vikings, o filme Troia tentou ser o mais realista possível, tentando abster-se das atividades sobrenaturais que cercam o mito. No início do filme já nos deparamos com Agamenon chamando Aquiles para uma batalha, e quando o garoto vai chamar ele em sua tenda, ele faz algumas perguntas que são referências ao mito. É verdade que a sua mãe é uma deusa imortal, que você não pode ser morto? As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria o escudo. O Tessálico que vai lutar com o Senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Quando o garoto pergunta se Aquiles era filho de uma deusa imortal, é em referência ao mito, já que a sua mãe Tétis era uma Nereida, uma ninfa do mar, e no mito ela havia recebido uma profecia que o seu filho seria mais poderoso que o próprio Zeus. Com medo de ser destronado, Zeus fez com que Tétis casasse com um mortal, fazendo assim nascer Aquiles, um semideus. Mas ser um semideus não concedeu a ele a imortalidade e a invulnerabilidade que o garoto pergunta no filme. Como ela havia recebido a profecia pelo oráculo que o seu filho morreria na glória na batalha de Troia, ela tentou evitar isso, banhando Aquiles ainda bebê no rio Estige, que era um rio que ficava entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e ele pertencia ao território de Hades. Só que ao banhar, ela acabou segurando o calcanhar dele e ele não se banhou, tornando aquela parte do seu corpo vulnerável. E assim surgiu a frase popular, o calcanhar de Aquiles. O guerreiro Boagrius e o exército da Tessália que ele enfrenta no início do filme, eles não existem no mito real, foi algo romantizado para o filme. A forma como Paris e Helena acabam se apaixonando e ela fugindo com ele para Troia é diferente do mito, onde no mito Paris acaba tendo que ser o juiz em uma decisão ao qual decidiria qual seria mais bela, Atena ou Afrodite. E Afrodite acaba subornando ele, dizendo que se ele votasse nela, ela lhe daria a mulher mais bela do mundo. E ele acaba votando em Afrodite e com isso ela lhe concede Helena. Quando Paris viaja para Esparta, assim como foi mostrado no filme, e se torna hóspede de Menelau, que era o irmão de Agamenon, ele acaba sequestrando Helena. Em algumas versões diz que ela foi hipnotizada por Afrodite. E assim como foi mostrado no filme, o mito real, Paris era conhecido como o terror das casadas. Ele não respeitava casamentos nem hospitalidade e era visto como um homem egoísta e irresponsável e extremamente vaidoso. Os guerreiros leais de Aquiles, os Mirmidões. A palavra Mirmidões vem do grego, que significa formiga. Segundo o mito antigo, o avô de Aquiles pediu a Zeus que transformassem as formigas em guerreiros. Por isso, eles eram tão leais, trabalhadores e inteligentes. Já nos filmes, os Mirmidões eram os guerreiros leais de Aquiles. Mirmidões, meus irmãos de espada. Prefiro lutar ao seu lado que de qualquer exército de milhares. Que nenhum homem esqueça como somos ameaçadores. Somos leões! Sabe o que está lá? Esperando? Além daquela praia? A imortalidade! Pegue-na! É de vocês! A primeira batalha do filme contra os troianos, onde Aquiles acaba invadindo um templo do deus Apolo e matando seus sacerdotes, isso nunca aconteceu no mito. Não houve uma batalha entre Aquiles e Heitor antes da batalha final.
E Briselda, sua escrava, não era parente de Heitor nem dos troianos. Ele acabou tomando ela como concubina após matar o seu esposo. E o primeiro encontro entre Aquiles e Heitor é extremamente épico. Vá para casa, príncipe. Faça amor com a sua esposa, beba vinho. Hoje não é dia de matar príncipes. Essa cena é o fino, senhores. Vá para casa, príncipe. Beba vinho, faça amor com sua esposa. Amanhã teremos nossa guerra. Me subiu um arrepio aqui, se levantando os cabelinhos tudinho. A cena em que Agamenon acaba pegando Briselda, que era concubina de Aquiles, acaba ferindo muita honra de Aquiles. Ele diz que apenas o nome dos reis seriam lembrados e não o nome dos soldados. Já no mito, pegar Briselda para si, Agamenon acaba ferindo grandemente a honra de Aquiles, que acaba abandonando o exército grego e pedindo a Tétis, a sua mãe, que convencesse Zeus que fosse a favor dos troianos, enquanto o deus Apolo jogava pragas no exército grego. E aqueles que chegaram até esse momento do vídeo, eu vou pedir que deixe o like e comente. E aqueles que não fizerem isso, saibam que é por isso que o seu nome jamais será lembrado. A batalha entre Paris e Menelau, a lendária batalha, se podemos chamar isso de batalha, onde Paris é totalmente dominado por Menelau. Os dois exércitos entraram em trégua para assistir à batalha, mas o jovem Paris não tinha nenhuma chance. No mito grego real, houve uma interferência na batalha de Afrodite, que acabou pegando Paris e levando ele para o palácio. E no filme já sabemos o que aconteceu. A pegada mais glamurosa e realista, Heitor, o seu irmão, acaba se intrometendo e matando Menelau. Mas Menelau não acaba morrendo no mito. Tanto no filme como no mito, Aquiles decide retornar para casa após Agamenon manchar a sua honra. Nem Agamenon, devolvendo Briselda sem ter tocado nela e oferecendo uma de suas filhas em forma de casamento, ele retornou para a batalha. Aquiles só iria retornar para a batalha após a morte de Patroclo, que foi bem diferente do mito grego para o que o filme trouxe. Enquanto Patroclo pega a armadura de Aquiles no filme e vai escondido para a batalha e anda como ele e finge ser ele, no mito, Aquiles permitiu que ele fosse para a batalha para espantar os troianos, que estavam derrotando os gregos e queimando seus navios. Mas ele deixou algumas observações: que Patroclo apenas afugentasse os troianos e que não fosse até os portões de Troia e que nem enfrentasse Heitor. Assim como no filme, Heitor realmente acreditava que Patroclo era Aquiles e acabou matando ele, fazendo Aquiles retornar enfurecido para a batalha. Essa cena onde ele chega gritando Heitor, essa cena é uma delícia. A cena épica onde Aquiles diz que não há pacto entre leões e homens, essa fala foi inspirada no mito grego real. E Aquiles acaba desonrando tanto no mito como no filme o corpo de Heitor durante 12 dias. E o rei Príamo, seu pai, vai pedir, beijando a sua mão, que devolvesse o corpo do seu filho. E Aquiles, se movendo de íntima compaixão, lembrando o seu próprio pai, acaba cedendo e devolvendo o corpo. Um detalhe é que no mito o corpo havia sido conservado pelos deuses. A cena do cavalo de Troia não faz parte da Ilíada de Homero. É tanto que esse conto surge muito posteriormente à batalha de Aquiles e Heitor. Aquiles realmente acaba morrendo como no filme, como uma flecha no calcanhar atirada por Paris. E essa flecha foi guiada no mito pelo deus Apolo. Algo bem interessante no mito de Aquiles é que existe grande semelhança com o mito de Sigurd da mitologia nórdica, onde ele acabou se banhando com o sangue do lendário dragão Fafnir e acabou ganhando invulnerabilidade, assim como Aquiles, mas acabou tendo apenas um ponto fraco, que foi um local onde caiu uma folha em suas costas enquanto ele se banhava com o sangue do dragão. Isso foi até trazido no anime Cavaleiro do Zodíaco, na batalha contra os Cavaleiros de Asgard.